Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Devagar Quase Respirando. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Emília Alexandre. Se não é a sua primeira vez, muito obrigado por estar aqui de volta conosco. Esse é um ambiente quase terapêutico, quase integrativo, de troca, partilha das nossas reflexões acerca de autoconhecimento, de reflexos desse autoconhecimento, do equilíbrio, da busca constante por esse equilíbrio. Hoje o Devagar é um espaço que eu quero refletir sobre como o caos, o tempo todo, o caos integral, o caos a todo instante, ele não só não traz coisas boas para a nossa vida, ele não é da nossa natureza mesmo. E quando eu falo trazer coisas boas para a nossa vida, eu estou falando de vantagem, do vantajoso, do eficaz, do rentável, do que dá lucro, do que dá satisfação. Eu estou falando disso. É claro que situações de caos elas vão existir o tempo todo, principalmente com a forma dinâmica, né, que a gente vive. Principalmente com a nossa forma de vida atual. Em dias que tem tudo para ser muito caótico, sabe aqueles dias com muitas tarefas, onde uma coisa é longe da outra, aquela correria que todo mundo vive, aquela correria que é o comum da nossa vida. Nesses dias, se você consegue manter o equilíbrio, se você consegue administrar esse caos, passar por ele e voltar a uma situação de equilíbrio, cara, são muitas vantagens para a vida da gente. Por quê? Porque a gente começa a voltar na nossa natureza. O equilíbrio é da nossa natureza. E aí, isso que eu vou falar agora me lembra muito o pessoal da lei da atração, né? Beth Russo, corre aqui nesse vídeo. Como que você se colocar numa situação de paz, de leveza, de equilíbrio, te coloca num fluxo que só anda por uma estrada boa, só pode dar certo, sabe? E aí, no meio dessa dinâmica, dessa correria, você não sabe se você vai conseguir cumprir, se o próximo compromisso vai dar certo, mas você está ali administrando aquilo com paz, com tranquilidade, com leveza, porque você está reorganizado por dentro. Você está organizado e é reorganizado sempre que precisa. Aí vai vindo. Pessoas boas vão cruzar o seu caminho, oportunidades, negócios, você conhece alguém, você cruza o caminho de alguém, você descobre alguma coisa, você aprende alguma coisa. É como se a prosperidade chegasse até você, a alegria chegasse até você, porque você está em paz. E repare que isso não quer dizer que as angústias, os conflitos, eles não vão acontecer nesse momento, não. Eles vão. Mas eu tô falando sobre você saber lidar, sabe? Eu tô falando sobre você saber lidar ao carro da pamonha passando, porque nesse canal nós ligamos o celular e fazemos vídeo aonde a gente tá. E eu tô aqui esperando os últimos minutos para um compromisso. Os conflitos eles vão acontecendo porque a gente vive em sociedade e viver em sociedade é conflituoso.
Alguns conflitos, eles vão te dar angústias, e sabe, no meio do dia, você vai esbarrar ali numa decisão, num conflito da sua vida pessoal, da sua vida profissional, numa escassez, sabe? Alguma coisa vai te angustiar, alguma coisa vai te chatear, alguma coisa vai te frustrar, mas o caminho segue, sabe? A proposta segue, porque você se organizou e você se organizou por dentro. Essa é a prova de que o equilíbrio ele é de dentro para fora. Ele não é de fora para dentro. Cara, não adianta a gente esperar que o mundo esteja equilibrado para isso nos motivar a sentir paz por dentro. Não adianta. A paz e o equilíbrio são de dentro para fora. E esse equilíbrio é da nossa natureza, porque se você vive o tempo todo num caos muito constante, a gente vê reflexos até na nossa parte física, né? É conhecidíssimo os reflexos de você viver o tempo todo em alerta, em estresse, uma frequência cardíaca que te angustia, que te faz sentir mal, um mal-estar mesmo, físico, né? A gente tem diversas situações aí, quando a gente fala que tal coisa é de fundo emocional, é exatamente isso, é o que você está sentindo aqui dentro, que tá tão desequilibrado, tá tão caótico por dentro, e esse caos tá tão constante, que isso reflete, né? E aí o nosso organismo é coisas de pele, respiração, um coração, distúrbios diversos, alimentares ou não, e sono, tiques, né? Tudo por quê? Por causa do que está aqui dentro. Porque o caos não é a nossa natureza. Não é da nossa natureza. O equilíbrio é. O equilíbrio é. E é muito natural as coisas boas acontecerem quando você tá tendo sucesso nessa busca por manter uma ordem, manter uma paz, manter uma leveza, manter um equilíbrio. É muito automático. É aquilo que falam, o rio, a água do rio, ela só corre pro mar. A água só corre pro mar. E é você que tem que ser o mar. Você é responsável por se transformar no mar, entendendo que em algumas situações o mar vai estar agitado, vai estar difícil, vai estar gelado, vai estar sombrio, mas é sobre ele voltar a ser calmo, sabe? É sobre aquela situação de ser bravo, de ser difícil, de ser agitado, não ser constante no mar, né? É um equilíbrio. É um equilíbrio que a gente busca, que é um processo, que é difícil. É difícil principalmente porque não é um caminho sem pedras. Viver talvez seja isso, gente. Seja buscar o equilíbrio, tropeçar nas angústias que os conflitos e as frustrações vão nos apresentar nesse trajeto e continuar andando. Agora, o que eu posso falar é que se você é mar, a água corre e só corre para o mar. E aí as coisas vão acontecendo. Então a gente fica buscando uma prosperidade, sabe? Eu tenho que ter uma ideia inovadora e vou ficar rica. Tenho que descobrir uma coisa que ninguém nunca descobriu. Eu tenho que vender uma coisa que ninguém nunca vendeu. A gente está buscando lá fora o que pode sair daqui de dentro. Porque é inegável que quando sai daqui de dentro, quando a gente está no fluxo da prosperidade, do correto, do organizado, do agradável, do limpo, do em paz, do que dá um bem-estar quando você aprecia,
sabe? Quando você está nesse fluxo, automaticamente as coisas vêm até você, né? Isso me lembra várias teorias. Por isso que eu falei, Beth Russo, corre aqui. Porque algumas pessoas vão desenvolver teorias, práticas, várias formas de exercitar a mesma coisa, de exercitar isso que eu tô falando. A paz na sua essência. O equilíbrio na sua essência e todo o resto vem. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque você começa a estar nesse fluxo, você entende que vão ter pedras nesse caminho, você segue e talvez uma vida extraordinária comece aí, sabia? Uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade. Eu não sei não, mas talvez essa galera que teve aí uma ideia super revolucionária ou trombou no caminho de alguém, talvez tudo isso só tenha chegado àquela pessoa por causa do que ela já era por dentro, sabe? Eu acredito nisso. A mente da gente e o que a gente é por dentro talvez seja o que determina tudo aqui fora. Mas é difícil concordar com isso porque é difícil até analisar essa afirmação, é difícil perceber isso. É muito difícil porque a gente está andando muito rápido. A gente nem respira. Mas hoje aqui no Devagar eu queria te convidar a parar, a quase respirar, a fazer mais devagar e analisar isso que eu falei. E não é para você concordar só, não. Só se dar esse tempo, essa oportunidade de analisar. E você vai ver que até o seu embasamento para discordar vai ser melhor, porque você parou, respirou, analisou e percebeu. É isso que a gente não tem feito, a gente não tem percebido as coisas, a gente não tem se percebido. E esse aqui é um espaço para a gente se convidar a se perceber. Muito obrigada por ter estado aqui nessa conversa comigo. Até o próximo. Tchau.